Fala inconformado! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, um vídeo para te fazer ir para o seu próximo nível e alcançar a sua melhor versão como ser humano, pessoa profissional, marido ou mulher, amigo, filho de Deus, cônjuge, que posição você estiver vivendo agora, empresário, mentor, colaborador, o que você estiver vivendo agora. O tema de hoje é o que está sabotando teu crescimento e você ainda não percebeu. Nos últimos anos, estudando sobre pessoas, ficou muito claro um tipo de comportamento que é você tenta fazer algo, um projeto, um negócio, tenta dois, tenta três, tenta quatro, tenta cinco, tenta seis e parece que o negócio não engata. Ou você se sente meio que andando em círculos, andando no mesmo lugar, andando em círculos. E aí isso começa a te, né, de alguma forma, começa a te frustrar pra caramba. E nos últimos anos, estudando mais sobre pessoas, estudando mais sobre resultados, sobre alavancagem, crescimento, exponencialização, ficou muito claro um tipo de comportamento que ele é fruto, né, de alguns pensamentos que a gente vai investigar aqui. São 3 causas que eu quero trazer aqui para você, mas de um pensamento medíocre e que muitas vezes você está vendo hoje e que eu já vivi inúmeras vezes. E muitas vezes tem a ver com a fuga do foco. A fuga do foco. A fuga do foco. Né? Então, imagina você tenta uma coisa, aí, poxa, não dá o resultado que você queria, aí vai para outra, aí depois vai para outra. Isso pode ser um projeto, pode ser uma estratégia, pode ser um negócio, pode ser um relacionamento, isso pode ser uma amizade. Você fica pulando de galho em galho. Você não gera profundidade naquilo. Muitas vezes existem dois comportamentos. Existe um comportamento que acontece, um primeiro comportamento, que é um desejo, eu até anotei aqui, é uma prisão ao ciclo da novidade. É um desejo obstinado por novidade. Novidade sempre vai ser bom, porque é novidade, como o nome diz. Novidade, algo novo, é legal, tem uma perspectiva nova. Mas o grande resultado, ele não está no começo. Ele está na profundidade, ele está no desempenho, na disciplina e na determinação, na continuidade, na resistência, na melhoria, na otimização. Então por que às vezes você pode estar tentando fazer algo e não está dando certo? Porque você não deu o devido tempo para que isso aconteça, você não viveu um processo. Você está pulando de galho em galho. Uma vez eu estava num evento e aí uma mulher se levantou e perguntou para a pessoa que estava fazendo o evento, eu tenho um negócio e eu tô achando que é tempo de eu sair desse negócio e ir para outro e tal, porque... Aí ela falou alguns motivos e aí depois perguntou, o que você acha disso? Assim, aí ele perguntou assim, não, mas por que você tá saindo desse negócio? Aí ela começou a se embananar na resposta, mas o ponto era que ele falou, cara, tá muito claro, começou a doer. Começou a doer como assim? Começou a ficar mais difícil, antes era mais fácil, agora você está indo para um novo nível, agora está mais difícil, e aí você está tentando achar alguma justificativa para poder sair do negócio. Alguma justificativa lógica, mas na verdade você não está querendo enfrentar a dor do processo. Então, por exemplo, uma árvore que troca de solo o tempo todo ela não consegue criar raízes. Imagina comigo? No começo é tão legal quando a árvore começa, né? A semente começa a brotar, começa a criar as primeiras raízes, mas depois vai tendo que ficar mais profunda e mais profunda e entrar cada vez mais na terra. Imagina que nesse processo a árvore, por exemplo, ela fala, não estou gostando disso, não, acho que eu vou para outro canto. E aí corta as raízes. O que acontece? Quebra todo o processo de crescimento, toda a germinação, todo o processo do estopim, da semente brotar e virar uma árvore, ela é quebrada naquele momento. Porque existe um processo para que isso aconteça. O que está acontecendo na nossa geração? É muita velocidade, é muito dinamismo, e isso muitas vezes está sendo confundido com não dar tempo às coisas, não quebrar o princípio de plantio e colheita. Isso está levando pessoas a falar, isso aqui se não deu certo em um mês é porque não dá certo, então vou para outro negócio. Não. E aí a pessoa está quebrando o processo de crescimento. Você se vê nisso? Você fica pulando de projeto em projeto, de estratégia em estratégia, você fica pulando de empresa em empresa, você fica pulando de negócio em negócio, você fica pulando de casamento em casamento, de relacionamento em relacionamento, amizade em amizade, igreja em igreja, e não se fixa, porque você espera algo perfeito, espera algo fácil.
3 causas desse sabotador estar operando na sua vida. Presta atenção. Primeiro, fuga da dor. Então, algo começou a ficar mais difícil, ficou mais complexo, ou então exigiu mais de você, às vezes um relacionamento, uma amizade, de fato o seu negócio, o seu projeto, o trabalho em uma empresa, ficou mais difícil, ficou mais complexo. Chegou num nível maior. Então aí você fala, não, eu acho que não é pra mim não. Você tá fugindo da dor do processo. Então, à medida que o negócio vai crescendo, ele vai tendo um maior nível de complexidade. Logo, ele precisa de pessoas mais capacitadas, principalmente o dono, mais capacitado. E as pessoas, os líderes, os gestores, mais capacitados. Então, para que isso opere bem, precisa de mais pessoas capacitadas. A mesma coisa de, poxa, eu vou andar de bicicleta e eu vou pilotar um avião. O nível de complexidade é completamente diferente. Logo, o nível de capacidade também. Né? O nível de responsabilidade. Os ganhos também são totalmente diferentes. Um avião é muito mais rápido do que uma bicicleta. Você concorda comigo? Vai para muito mais longe. Então, o resultado é muito maior. A complexidade é maior? Sim, mas o resultado também é muito maior. O resultado ele segue em paralelo e diretamente proporcional ao nível de complexidade. Então, você resolve coisas mais complexas, maiores problemas, ou então mais problemas, você realmente tem um ganho maior. Só que aí é aquela vida de Alice, né? No País das Maravilhas, onde você tem uma dor no processo, que faz parte, e aí você quer fugir disso. O cara quer ser um Neymar sem viver o processo do Neymar, jogando na categoria de base do Sub-14. Tem como? Só jogando lá, passando o resto da vida lá. Tem como? Não, óbvio que não. Tem que ir para Sub-16, 18, tem que ir para o profissional, jogar no Brasileirão e por aí vai. Então, primeira, fuga da dor. Segunda, busca por aprovação ou visibilidade rápida. Pessoas que são movidas pela aparição ou pela opinião dos outros. Pessoas que são movidas pelos likes, pelas curtidas. Em 2019, eu tentei crescer nas redes sociais. Começava a produzir conteúdo. Então, vinha muito na pegada de uma pessoa do mercado chamada Gary Vee, que é um cara excelente, um marqueteiro mundial, conhecido mundialmente. E eu via que, cara, o negócio não girava. Sabe, tipo, não girava, as pessoas mal comentavam, assim, era baixo mesmo. E eu comecei a ficar frustrado com aquilo. E aí eu falava, isso não é pra mim, não tá legal. Eu não tava no momento certo para fazer acontecer, mas eu tava muito fazendo por visibilidade e por aprovação. Então eu não tinha um conteúdo profundo para entregar. Era mais para poder ser visto, que tava fazendo alguma coisa, ser amado, uma carência emocional. E às vezes você tá fazendo as coisas por causa disso, você quer ser visto, quer ser amado. Quando você sabe que você é amado por Deus, você não precisa mais ficar nessa pira, nessa doideira louca de querer aparecer a qualquer custo. Você sabe que é amado por Deus, Deus te fez desde o ventre da sua mãe, te conhece desde o ventre da tua mãe, então você não precisa mais ficar nessa loucura de aparência ou visibilidade. Você faz as coisas porque tem um propósito claro, você foi chamado para aquilo, você tem um talento natural, uma paixão natural, e aí fica muito mais fluido e muito mais profundo, muito mais verdadeiro. Então, essa busca por aprovação, ela te faz, de fato, você ficar pulando de galho em galho, ou de você quer uma visibilidade rápida, um resultado muito rápido. E, por último, das 3 causas, a síndrome da comparação. Então, você vê um colega tendo muito resultado, você fala, vixe, é esse negócio que eu vou fazer, aí pula para lá. E aí você vê que não era tão mundo da Alice como pensava, quando chega lá e fala, putz, não é isso que eu quero, vou para outra coisa. E aí vou para outra coisa, e vou para outra coisa. E não consegue criar raízes, não consegue ter profundidade em algo. E aí fica achando que o problema é o mundo, é o governo, é os amigos, o problema é qualquer outra coisa menos você. E esse é um grande sabotador. A falta de foco, a falta de uma direção clara, de continuidade, de melhoria e otimização. Porque para você se tornar excelente em algo, você tem que ter horas de voo nisso. Você tem que ter uma repetição. Tem uma frase que fala deliberate practice. Ou tem também as 10.000 horas. Então, exige repetição, exige de fato comprometimento, exige aprofundamento, melhoria contínua. Você vai tocar um instrumento, não é numa noite que você aprende tudo, você vai ter que ter muita prática, muita intensidade para que você se torne um exímio tocador, um exímio músico, muito possivelmente. Você precisa de prática, de profundidade. Então, Matheus, qual é a solução de eu sair de galho em galho, projeto em projeto, de sair desviando o meu foco? É primeiro você entender que o processo de crescimento ele é um processo. Apesar de hoje a gente conseguir encurtar o tempo, colocando mais intensidade, estudando, colocando mais intenção, mais ação, existe sempre um tempo para as coisas acontecerem. Existe sempre um tempo. Há um tempo para tudo, como já diria Salomão na Bíblia. E tem um versículo bíblico que fala que é melhor o fim das coisas do que o começo. Então, significa que o desenrolar da trajetória, do caminho que você vai passando,
ele é mais importante do que iniciar a trajetória. Porque é lá no desenrolar que você percebe, muitas vezes no desenrolar de algo que você percebe amarguras, de desequilíbrios, dificuldades, sabotadores que você não iria compreender no começo de uma jornada. É ali que você descobre dificuldades, limitadores, crenças limitantes, e aí você começa o processo de resolução. Porque a resolução começa com a conscientização. Depois da conscientização, você vai buscar estratégias, métodos, ferramentas para poder te ajudar a resolver isso. Mas tem coisas que você só descobre depois que está no meio do processo. Faz sentido ou não? Então, por exemplo, você só conhece uma floresta, né? Você consegue entrar mata adentro, não olhando de fora. Você só conhece uma estrada depois que você já percorreu boa parte dessa estrada. Então, existem coisas que acontecem na vida que você precisa viver o caminho para lá no meio do caminho você conseguir ver, poxa, caramba, olha que legal isso que está acontecendo. Então, você só consegue, por exemplo, às vezes ter o prazer de fazer algo, de uma atividade física, às vezes você não gosta, quando você está, por exemplo, na corrida. No começo da corrida, os primeiros 10 minutos é um saco, você está quase morrendo na respiração. Mas aí passa um tempo e você fala, opa, me acostumei. Então precisa o corpo precisa passar por essa fase de início, de turbulência, para depois ele falar, caramba, que massa, tô aqui em voo, tô aqui na altitude certa agora. Então o grande ponto é você decidir um caminho e mergulhar fundo. Dá tempo ao processo. Parar de ficar megalomaníaco nas expectativas de resultado e saber que o segredo é evoluir todo dia. Isso não é um clichêzão, né? Na verdade, o clichê ele é a repetição de algo que é verdadeiro. Então isso é uma verdade. Assim. Basicamente, você tem que entender que tudo existe um processo. Você não começa correndo 62 km, 42 km. Você começa correndo 1 km. É a mesma coisa. Então, o grande conceito para você entender se você está vivendo um sabotador ou não é você está dando tempo às coisas, você está se dedicando de fato, ou você está dizendo que está se dedicando. Você está buscando ferramentas, soluções ou está buscando desculpas e histórias? Então, o grande ponto é você, cara, eu estou focando nisso, eu estou dando atenção, eu estou dando devido foco, porque às vezes você não está dando foco porque você não quer se frustrar, tem medo de se frustrar. Ah, Matheus, eu não vou botar para frente com tudo, porque eu tenho medo por exemplo, tem pessoas que têm medo de dar o seu máximo em algo, e aí esse algo, vamos dizer assim, né, não dá o resultado que a pessoa queria, e ela começa a desenvolver uma crença de incapacidade. E, na verdade, mal ela sabe que é aquela imagem, você já deve ter visto essa imagem de uma pessoa que está perfurando uma terra, e aí tem uma imagem da pessoa olhando assim, cansada, e aí falta só um pouquinho para ela achar o ouro. E aí ela pega e desiste e volta, depois de perfurado muito, enquanto o outro vai até o final e acha o ouro. Então, a grande questão é essa, não é sobre se você vai ter resultado amanhã ou não, é você continuar até que aconteça, e aí você melhora e otimiza e continua crescendo. Só que a maioria das pessoas desiste muito rápido. Então, será que você está desistindo muito rápido dos seus sonhos, dos seus objetivos? Será que você está deixando de lado isso muito rápido? Será que você não tem uma armadura mental para ter disciplina, resiliência e você conseguir trabalhar com a pressão, com os desafios do dia a dia? Porque isso faz parte. Quando você entende e aceita isso, fica mais fácil você lidar. Então, olha, vamos lá. Para você ter resultado em algo se tornar extraordinário, você tem que ter profundidade. Profundidade vem com tempo, processo, intensidade, vem com ação, determinação e disciplina. É isso. É buscar melhorar todos os dias, tá? Então, até seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Né? Capítulo 15, versículo 58. É isso. Para você poder parar de sabotar e viver uma vida de crescimento contínuo, você precisa colocar foco e atenção. Tudo que você foca, expande. Então, se você coloca foco em ser uma pessoa melhor, um homem ou uma mulher melhor, mais saudável, mais organizado, mais proativo, em você focar em ser mais executor, né, fazer mais rápido, em ser uma pessoa de resultado, com certeza isso vai acontecer na sua vida. Você vai buscar as pessoas, os ambientes, as metodologias, as ferramentas para isso. Mas se você continuar contando história, nada vai mudar. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido? Coloca aqui teu insight. Qual é a área que você está sabotando? O que você está fazendo que está te impedindo de viver o seu resultado, futuro, processo, propósito? E é isso que é, de fato, o grande alavancador, o grande limitador dos seus resultados. Conta aqui para mim, quero poder te ajudar. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.